Olá, bom dia meus queridos, que coisa boa poder estar juntos. E hoje sexta-feira, último dia da semana, um dia importante porque para muitos é o fim de semana, né? Então aquela expectativa do fim de semana, de poder dar uma descansada, uma relaxada, um tempo especial, isso é muito bom, né? Ana Maria já com a gente, irmão Ernesto, bom dia queridos, coisa boa, tô vendo aqui alguns outros queridos também na fotinha, o Carlos Brown, o Carlos Roberto, o Paulo Roberto também com a gente, coisa boa, Lucimere também, bom dia, o Almir Machado, bom dia Verônica também, e os queridos que estão aí conosco. Muito bem, hoje é sexta-feira, começa o final de semana e na minha leitura desse tempo de devocional, chegou em Êxodo 23 e a Bíblia é interessante, né? A gente vai lendo alguns textos e vai percebendo algumas coisas muito interessantes. E começa então Moisés a dar algumas ordens e orientações ao povo. Algumas a gente entende e consegue decifrar, outras a gente não consegue entender. Por que não podia fazer o cabrito no leite da mãe dele, né? No leite da cabra. Coisas que a gente não entende. Claro, a gente vai estudando e talvez tenha algumas explicações, mas sabe aquelas coisas que a gente não gastaria tempo pensando nisso, mas outras realmente muito importantes e que passam despercebidas e que a gente precisa retomá-las para aprender. Como hoje é sexta-feira, né, e amanhã e domingo são os 2 dias que a maioria das pessoas tiram para descansar, para fazer uma reflexão, para fazer até mesmo alguns para poder descansar mesmo, botar o sono em dia, dormir até mais tarde e mudar um pouco a rotina, né? Eu queria pegar esse texto de Êxodo 23, do versículo 10 ao versículo 12, em que Moisés diz ao povo que eles têm que ter uma prática um pouco diferente dos outros povos. Eles teriam que trabalhar um período de tempo e um dia eles teriam que deixar esse dia para descanso e para reflexão e adoração ao Senhor. E diz lá então em Êxodo 23, do versículo 10 em diante, diz assim: plantem e colham os produtos da terra por 6 anos, mas no 7º ano deixem que ela se renove e descansem sem cultivo. Permitam que os pobres do povo colham o que crescer espontaneamente durante esse ano. Deixe o resto para servir de alimento para os animais selvagens. Façam o mesmo com os vinhedos e os olivais. Vocês têm 6 dias da semana para realizarem suas tarefas habituais, mas não devem trabalhar no 7º. Desse modo, seu boi e o seu jumento descansarão, e os escravos e os estrangeiros que vivem entre vocês recuperarão as forças. Bom, em primeiro lugar, antes de mais nada, a tendência da gente é agora olhar para o dia e ficar preocupado com o fato de que se é o 7º dia e o 7º dia é o sábado, se é o domingo, então nós não descansamos, nós não fazemos as coisas no sábado, nós fazemos as coisas no domingo, nós não cultuamos a Deus no sábado, nós cultuamos a Deus no domingo, e nos perdemos numa questão que na verdade tem um princípio. É como se fosse uma lei de trânsito. A lei de trânsito não existe simplesmente para você obedecer sem sentido. Se tem uma placa que está dizendo que pare, porque precisa parar, porque se você não parar, você pode bater em alguém. Se você bater em alguém, você pode prejudicar a vida de alguém e a sua vida. Então existe uma lei
que tem o princípio da lei. E o princípio da lei é a vida, é o bem-estar das pessoas. Por isso que Jesus, lá no Novo Testamento, diz: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Ou seja, as leis, o que Deus colocou é para o bem-estar do homem, para que ele esteja bem, para que ele possa estar forte, cuidado, guardado e protegido, para que ele possa então ser feliz. A ideia é de que a relação com Deus possa estar sendo feita porque há um cumprimento da lei. Então, a lei não é um fim em si mesmo. A lei é um meio. A lei é uma maneira da gente encontrar o princípio. E qual é o princípio que está colocado aqui por Moisés e então depois nos mandamentos? Tudo? É o princípio de que toda e qualquer criação e criatura precisa de descanso. E nós temos uma tendência, né, de alguns viver os 6 dias descansando, né, a semana toda descansando. E aí quando chega o sábado quer descansar mais ainda. Outros, né, vivem trabalhando o tempo todo e no sábado e domingo também querem continuar trabalhando. Então o princípio aqui é para que haja um descanso. A terra precisava ser renovada e descansar. A cada 6 anos ela dava o seu fruto, mas no 7º ano ela tinha que descansar. E o fruto que nascesse naturalmente era para abençoar as pessoas pobres e até os estrangeiros e também os animais selvagens. Então Deus estava permitindo que esse descanso da terra abençoasse até as pessoas e os outros. Veja que coisa interessante. Se você perceber, a Bíblia também vai relatar que no 6º ano Deus dava uma colheita que era o triplo, para que desse para o 6º, para o 7º e para o 8º, porque no 8º eles iam colher, né? Então ali eles conseguiam então colher e antes de colher no 8º ano, porque eles tinham que plantar, ia colher só no 9º ano, né? Porque demorava um tempo. Então Deus cuidava para que aquele tempo onde não tinha plantação houvesse suprimento. Ele fez isso com o maná. Na sexta-feira o maná eles podiam pegar uma porção dobrada para poder comer e não estragava. E aqui Deus está dizendo que a gente tem um tempo para trabalhar, né? E esse tempo para trabalhar é o tempo que a gente tem que fazer as nossas atividades. Mas existe um tempo, e esse é o princípio, que você precisa tirar para renovar primeiro o seu corpo, para você poder descansar, para você poder renovar as suas forças. Isso é indispensável, isso é princípio bíblico, tá? Segundo, esse tempo também é para renovar a sua fé, renovar a sua espiritualidade, renovar o seu relacionamento com Deus. Não que você não vai ter seu tempo com Deus diariamente, na sua devocional, o seu tempo que você vai orar pela manhã ou durante o dia, não sei qual é a sua prática devocional, né, e a leitura da palavra, o alimento para aquele dia, para que você viver. Mas eu estou falando daquele tempo onde você para, você dedica ao Senhor algo. É o tempo que você vai servir ao Senhor de alguma forma diferente do que você faz durante a semana. Mas esse é o tempo. E nós somos tão agraciados que nós temos o sábado e o domingo. Nós temos 2 dias, né, para que a gente possa dividir isso. O que eu vejo é que algumas pessoas usam o final de semana para fazer tudo aquilo que eles não tiveram tempo para fazer na semana. E esse é um princípio que a Bíblia está dizendo. Tá, eu tenho que sair com a minha esposa para comprar um negócio. Se esse sair com a sua esposa é um tempo de qualidade, onde você com ela vai ter esse momento bom, que é estarem juntos, vale. Se é só para se estressar, não vale. Você está deixando de ter um tempo de qualidade para renovar sua relação com sua esposa, seu relacionamento com sua esposa, com seus filhos, na sua casa. Alguma coisa está faltando. Seu corpo precisa descansar, sua mente precisa descansar, sua alma precisa descansar.
É por isso que nós temos muita gente doente da alma, doente da psique, porque não estão observando um princípio da palavra de Deus. Você tem um tempo para trabalhar, mas você precisa de um tempo para descansar. Se você não faz isso, o seu corpo vai pedir lá na frente. E olha só, o princípio é simples. Desse modo, o seu boi, o seu jumento descansarão, e os escravos e os estrangeiros que vivem entre vocês recuperarão as forças. Isso quer dizer que se você para um tempo, você renova suas forças, você faz muito mais. As empresas descobriram isso. Tem um tempo, né? Você percebe que, talvez você trabalhe numa empresa, que você tem um período, e aí você tem alguns minutos ali. Tem algumas empresas até que fazem um tempo de ginástica, ou tem empresas até que tem um local para você descansar mesmo, né? Eu, um tempo atrás, vi uma reportagem no Japão, onde eles tinham um lugar para os caras dormirem, né? Eu, particularmente, tenho aquela cestinha que eu tenho que dar uma descansada depois do almoço. Mas, veja, queridos, todas essas questões são práticas também. É um princípio. Não fica gastando tempo pensando se é sábado, se é domingo. Tá? Você tem 2 dias. São 2 dias que você pode renovar a sua mente e o seu coração. E também o seu tempo com Deus. É por isso que quando a gente fala assim, ir à igreja também faz parte do Shabat, do tempo de descanso. Porque é tempo de você renovar a sua fé no Senhor, é tempo de você renovar a sua esperança no Senhor. Por isso, queridos, o texto que me inspira é o texto que fala que a gente deve descansar, que a gente tem um tempo de trabalho, mas um tempo de descanso. Esse é o princípio da palavra de Deus, e que aqueles que obedecem viverão com mais tranquilidade, sofrerão menos dores e terão menos lutas. Por quê? Porque obedecem os princípios da palavra de Deus. Que esse seja o conselho dessa manhã, e aproveita já que amanhã, sábado e domingo, e repense a sua agenda de sábado e domingo. Ela precisa ser uma agenda de renovação, de reflexão, porque renovação das suas forças e reflexão da sua vida, da sua fé, é tempo de você sentar no sofá, é tempo de você ter qualidade de tempo com a sua família, é tempo de você ter um tempo de qualidade com Deus. Seu devocional durante a semana é aquela coisa agitada, talvez o final de semana é aquele tempo de você parar em frente à janela que você nunca consegue parar e falar com o teu Deus de uma maneira muito mais tranquila. Pensa nisso e vive esse valor em nome de Jesus. Muito bem, aqui Luiz Fernando está pedindo oração pelo sobrinho Rafael, terá 7 exames, né? Fará 7 exames em um olho, perdeu a visão por uma doença e será avaliado se existe alguma reversão. Também pede oração por ele, né? Sim, vamos estar orando então aqui pelo seu sobrinho, Luiz Fernando, o Rafael. Vamos colocar aqui Rafael, sobrinho do Luiz Fernando. Sim, sobre exames nos olhos, né? Vamos estar orando assim. Vamos colocar diante do Senhor, Luiz Fernando, e sobre você também, né? Que bom vê-lo aqui. Peço também oração pela prima, né? Sim, a sua prima a Luciane, né? Pelas lutas que ela está passando. Muito bem. Só agradecendo tantas bênçãos alcançadas. Sim, Luiz Fernando. Muito bem, vamos estar orando e agradecendo aí ao Senhor por isso. Muito bem, aí os outros queridos que eu acabei não dando bom dia, recebam o meu bom dia de hoje, né? E vamos orar. Orando pela questão das chuvas, né? Parece que aumentou aí
né, o nível do rio assustadoramente, e a gente já começa a ficar preocupado. Quem é aqui de Blumenau e região sabe, né? A gente tem que monitorar sempre o rio, mas tudo o Senhor tem cuidado e Ele nos dará vitória nisso também. Vamos estar orando, parece que agora deu uma trégua a chuva, vamos continuar orando por isso. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai amado, nós te louvamos por essa manhã, nós te louvamos pela semana de trabalho, nós te louvamos pelo teu cuidado e nós te pedimos, Senhor, que esse princípio da palavra do Senhor, que é o princípio do descanso não só físico, mas do descanso espiritual, Senhor, nos ajuda a viver esse valor. Muitos de nós, ó Deus, temos uma cultura que diz que as pessoas que usam do descanso é porque são preguiçosas. Nós sofremos talvez a própria família com alguém que trabalha demais e não consegue descansar, e não se permite descansar. Por isso, nessa hora, no nome santo de Jesus, eu quero lhe pedir, Pai, que essa palavra entre no coração dos meus irmãos e que cada um possa se respeitar os seus limites, se dar o direito de descansar para renovar suas forças, de perceber que precisa de um tempo especial na sua presença para ouvir do Senhor, para desacelerar o nosso ritmo. O Senhor sabe de todas as coisas. Obrigado porque temos não só um sábado, mas temos um sábado e um domingo para ir à sua casa, para cultuar o Senhor, para renovar nossas forças físicas, para renovar nossas forças espirituais, para fazer alguma coisa diferente do dia a dia, para estarmos com os nossos filhos, com a nossa família, para darmos um passeio, para fazermos uma coisa diferente. O Senhor é tão sábio e criou tudo isso para nosso bem. Pai, que não desrespeitemos os limites do nosso corpo, mas tenhamos, ó Deus, ele como um lugar sagrado que o Senhor nos deu para administrarmos segundo o seu querer. Obrigado por essa palavra. Obrigado, Deus, pelo princípio que está por trás dessa regra e que a gente possa vivê-lo para a glória e honra do teu nome. Coloco a vida da Luciane diante do teu altar, que o Senhor esteja abençoando, guardando, cuidando, e que essas lutas que ela está tendo, Senhor, que o Senhor as dê vitória para a glória e honra do teu nome. Oramos também pelo Rafael, sobrinho do Luiz Fernando, que fará alguns exames, ó Deus da vista, com uma doença que fez ele perder a sua visão. Pai, acabo de lembrar que a tua palavra tem inúmeras vezes que o Senhor chegou para alguém e disse: o que você quer que eu faça? E aquele cego, essa passagem em particular, aquele cego diz: eu quero ver. E o Senhor diz: que seja feito como você quer. Senhor, faz esse milagre lá no Rafael, que ele veja, Senhor, que volte a visão para a glória do teu nome e para o bem-estar desse menino. Pai, nós oramos também pelo Celso, que o Senhor esteja curando da Covid. Guarda também o Senhor Daír e a irmã Dulce que estão lá, que eles sejam, ó Deus, guardados para que não peguem a Covid, Senhor. Oramos pelos inúmeros casos de pessoas com Covid por todo o país e no mundo, Senhor. Nós clamamos, intervém, Senhor. Pai, o Senhor é Deus soberano. O Senhor pode intervir de maneira sobrenatural ou pode usar os elementos da graça comum que o Senhor fez. O Senhor deu inteligência a tantos homens. Quantas vacinas em tão pouco tempo? Eu não vejo isso como outra coisa, a não ser a sua graça, o seu bom cuidado com a humanidade. Ó Deus, então, Senhor, tem misericórdia, que essas vacinas cheguem ao povo e que os insumos cheguem, que todo problema burocrático, político que possa estar havendo, que o Senhor desbaratine para que chegue, ó Deus, aquele povo que o Senhor ama.
e que o Senhor nos dê condição de sermos vacinados, imunizados, porque entendo que a vacina também é demonstração da sua soberania e do jeito do Senhor cuidar da sua nação, da sua humanidade. Pai, nesse dia nós colocamos o bebê Moisés diante do teu altar e pedimos ter misericórdia sobre ele. Nós pedimos pelo Diego cura completa. Os nossos irmãos adoentados, sejam eles com câncer, com Covid ou com outra doença, Senhor, que o Senhor manifeste cura. Os irmãos que estão desempregados, precisando de um trabalho, abre portas, Senhor. O Senhor é o Deus de toda a graça. Aqueles que estão vivendo problemas familiares, conjugais, separação, divórcio, problemas com os filhos, com os pais, Pai, intervenha. Nós precisamos de milagres do Senhor, porque somos carentes, ó Deus, da sua presença. Pai, mas que o teu povo viva os valores do Evangelho. Pai, que esse fim de semana seja já diferente, de realmente ter um tempo de descanso na sua presença. Que o corpo descanse, que a mente descanse, mas que a alma descanse também. E queremos descansar no Senhor. Que o Senhor abençoe esse dia, abençoe a sua igreja, abençoe o culto de domingo. Pai, pela palavra, eu oro para que o Senhor fale aos nossos corações, pelos louvores, no tempo que vamos estar dedicando ao Senhor, que o teu povo possa ir até a tua casa e cultuar o Senhor juntos. Pai, oramos assim, que o Senhor abençoe também a fabricação, Deus, a construção da casa do Diego, que em nome de Jesus a gente possa, Deus, terminar essa casa para a glória e honra do teu nome. É assim que oramos por esse dia, pedindo a sua bênção e a sua graça, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe aqueles que vão para o trabalho, um bom trabalho, aqueles que estarão viajando, que o Senhor guarde a sua ida e a sua volta, aqueles que estão vivendo um momento de decisão, que o Senhor dê a resposta às suas perguntas, em nome de Jesus. Deus abençoe.